Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, Pastor Pedro falando. Deus abençoe o seu domingo. Para mim é uma grande alegria receber os irmãos mais uma vez aqui na minha casa. E eu espero que esse vídeo encontre cada um de vocês em plena paz. Hoje a gente vai continuar conversando do nosso estudo a partir do Evangelho de João. O nosso tema tem sido graça sobre graça. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a graça para além do legalismo, a partir da narrativa de João capítulo 5. Então, se você tiver aí a sua Bíblia, abra comigo em João capítulo 5. Nós vamos pensar do verso 1 até o verso de número 15. Se você conhece a história, você vai se lembrar. Jesus havia voltado da Galileia e agora estava em Jerusalém para uma festa, e ele então faz uma visita a um tanque chamado Betesda. E esse tanque era interessante porque havia uma crendice popular que dizia que de quando em quando um anjo descia ali sobre as águas daquele tanque e agitava aquelas águas, e a primeira pessoa que descesse depois que o anjo visitasse as águas, essa pessoa era curada. Então Jesus estava ali, e essa razão também de estarem ali muitos enfermos, e Jesus faz uma visita específica a um homem que havia 38 anos estava ali sem conseguir, de alguma forma, andar. Jesus tem uma conversa muito interessante com esse homem, porque ele faz uma pergunta muito intrigante, não é? Ele pergunta para esse homem se esse homem quer de fato ser curado. E essa pergunta certamente soou extremamente óbvia para esse homem, porque se ele estava ali e sofrendo dessa enfermidade 38 anos, obviamente ele queria ser curado. Mas Jesus não é o mestre das perguntas óbvias, porque nós sabemos muito bem, né, irmãos, que existem muitas pessoas que estão doentes, que precisam ser curadas, mas que de forma alguma querem ser curadas, não é? Mas esse não era o caso deste homem. Ele de fato queria ser curado, e Jesus então dá uma ordem para ele, dizendo: se você quer ser curado, então levanta, toma o seu leito e vai para sua casa. Esse homem obedeceu, levantou, tomou o seu leito e foi para sua casa. Só que aqui se abriu uma grande caixa de Pandora, porque essa cura aconteceu num sábado. Então os judeus religiosos encontraram rapidamente esse homem que havia sido curado e ficaram extremamente irados com ele, porque ele estava carregando o seu leito no dia de sábado. Havia na religião judaica várias regrinhas, né, para as coisas que poderiam ser feitas ou não no dia de sábado. E entre uma das coisas que absolutamente poderiam ser feitas nesse dia era justamente essa, de pegar o seu leito e carregá-lo. Aqueles judeus ficaram bravos com isso e perguntaram para aquele homem por que ele estava fazendo aquilo. E ele disse que obedeceu uma ordem de um homem que ele não sabia o nome, mas que o havia curado. Esse evento gerou um extremo mal-estar entre Jesus e os fariseus, e essa tensão foi aumentando, e a gente consegue ver isso em todo o Evangelho de João. Mas, irmãos, essa história, ela me chama a atenção porque ela demonstra o extremo contraste entre a livre graça de Deus e o legalismo que sempre tenta nos aprisionar. E essa história chama a minha atenção também porque eu percebo que ainda há tanto legalismo entre nós, não é? Os fariseus, os judeus religiosos da época de Jesus, eles têm uma atitude extremamente impressionante quando eles encontram aquele homem. E a religião deles, a despeito da cura que aquele homem havia recebido, porque 38 anos ele não conseguia
se locomover e agora conseguiu, mas aqueles homens, a despeito de toda essa demonstração de graça e bondade, desse ato miraculoso de Deus, a única coisa que aqueles homens religiosos conseguiram ver é que aquele homem não estava obedecendo às regrinhas. É porque na cabeça, na mente religiosa daqueles homens, a sua relação com Deus se baseava em seguir regras. A religiosidade daqueles homens, cristalizada na mente deles, seguia a seguinte lógica: eu tenho as regrinhas, eu obedeço às regrinhas, eu faço ipsiliteris, tudo aquilo que essas regrinhas mandam eu fazer, e depois que eu obedeço todas essas regrinhas, então aí, se eu não for achado em falta nenhuma, então Deus vem, me aceita e me abençoa. Aqui os judeus estavam irados porque, inegavelmente, esse homem foi agraciado com a bênção de Deus, mas ele não obedeceu às regras. E como isso é possível? Como é possível alguém que não obedece às regras, ou seja, alguém que não guarda o santo dia de sábado, alguém que despreza, portanto, o quarto mandamento, não é assim? E como é possível esse homem profano, não é, ser abençoado por Deus? Isso não entrava na mente dos religiosos. E preste atenção, talvez isso também não entre na sua mente e fique difícil também de entrar na minha mente. Eu fico pensando o tanto de religião e de legalismo que ainda acompanha a gente como uma espécie de segunda pele. Talvez a gente tenha uma dificuldade enorme, nós que somos mais velhos de igreja e que julgamos conhecer tanto a palavra de Deus, talvez a gente tenha uma dificuldade enorme de ver aquele irmãozinho recém-convertido que chega na igreja, ele não tem ainda uma teologia muito refinada, não sabe muito bem o que a Bíblia diz sobre determinados assuntos, e ele, naquele começo de fé, aquela fé ainda em formação, com alguns pontos teológicos ainda verdes, outros precisando de um ajuste, não é? E a gente olha para essa criatura recém-nascida, que recebeu agora o novo nascimento e foi derramado sobre ele a graça de Deus, e vemos essa pessoa sendo visitada pelo Espírito de Deus, a despeito da teologia errada, a despeito de alguma outra forma de viver, algum outro pecado ainda está ali rondando a vida daquela pessoa. A gente olha para essa pessoa meio torta ainda, sendo inundada com a graça de Deus, e a gente não aceita isso, porque essa pessoa não está na doutrina certa, ela tem algumas deformidades na sua maneira de enxergar o Evangelho, e isso dá um nó dentro da gente, um nó farisaico dentro da gente. O espírito farisaico então se manifesta em nós, e a gente fica com raiva, e a gente quer enquadrar essa pessoa, e a gente quer doutrinar essa pessoa, e aí nós nos tornamos matadores da graça. Isso acontece não só nos nossos relacionamentos congregacionais, mas também nos nossos relacionamentos denominacionais, quando a gente acha que se alguém não professa a doutrina batista, ou se é batista nacional, e aí então crê na atualidade dos dons, ou se é presbiteriano e aí acredita na prática do batismo infantil, a gente acha que essas pessoas não são nossos irmãos na fé, essas pessoas não podem ser também igualmente visitadas pela graça de Deus, a gente acha que Deus não fala com eles, a gente acha que Deus não se manifesta entre eles, e mais, nós ficamos extremamente irados quando nós vemos as bênçãos de Deus sendo derramadas nos arraiais desses irmãos. A gente fica pensando, como é que pode? Eles têm uma doutrina heterodoxa, eles não andam com a gente, e agora eles estão lá recebendo, sendo visitados pela graça de Deus. Isso não pode, isso é improvável. E aí nós nos fechamos, ficamos com a nossa teologia mesquinha, com esse mini mundo da nossa religião, e a gente fica amargurado, aprisionado, e a gente aprisiona as outras pessoas também. É muito
muito triste, irmãos, quando algumas pessoas visitam a nossa igreja e geralmente as pessoas vêm já carregando um fardo enorme trazido do mundo, não é? E elas vêm buscando esse sopro gostoso da graça de Deus. E é muito triste quando essas pessoas encontram não um povo livre, não um povo liberto, mas um povo ainda aprisionado pelas regrinhas, não é? E as regras matam a gente. E essa lei rígida, esse evangelho sem graça, ele realmente sufoca qualquer alegria, qualquer liberdade entre nós. Mas preste atenção no que eu quero dizer, porque essa nossa narrativa, ela absolutamente é uma narrativa negativa, porque se tem algo que contrasta de forma tremenda e impressionante com esse legalismo, é a superabundante graça de Deus que é expressa aqui nos atos de Jesus de Nazaré. Irmãos, Jesus é o Senhor da graça. Foi o próprio apóstolo João que disse que quando ele viu o verbo da vida, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele viu esse verbo e viu que esse verbo estava cheio de duas coisas. Ele estava cheio de graça e cheio de verdade. E é com essa superabundante graça que Jesus visita esse homem nesse tanque de Betesda. É interessante, né? Betesda significa o lugar do derramamento. E é muito legal, é muito interessante a gente perceber que é justamente isso que Deus faz conosco. Ele nos encontra nesse lugar para se derramar sobre nós, para ser esse agente da transbordante graça que deve nos alcançar. Jesus então encontra esse homem, e preste atenção, porque esse homem não reunia absolutamente nenhuma qualidade para ser alcançado pela bênção e pela graça de Deus. Por quê? Primeiro, porque esse homem tinha uma doutrina heterodoxa, porque essa ideia do anjo mover as águas ali naquele tanque de Betesda era uma crendice popular, não era algo assim teologicamente aceito. Os rabinos não aceitavam essa crendice, e Jesus também de forma alguma também referendou esse tipo de crença. E mais, além desse homem ter uma doutrina heterodoxa, ou ele não ser certinho doutrinariamente, não é? Esse homem também, o texto nos diz no verso 14, esse homem também era pecador. Na verdade, ele estava sem conseguir andar, porque por fruto de um dos pecados que ele deveria ter cometido, e Jesus tanto o adverte dizendo: olha, vai, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Mas veja que quando Jesus se aproxima desse homem para alcançá-lo com a sua graça, ele não pergunta para esse homem: você tem a doutrina correta? Ou você é santo para que eu derrame sobre você a minha graça? Não, não é assim que Jesus se aproxima desse homem. Ele simplesmente, com a livre graça de Deus, sempre quer agir, ele simplesmente se aproxima, conversa com essa pessoa, entra no mundo dessa pessoa, aceita esse homem na condição que esse homem está e o liberta do seu aleijão e da sua paralisia. Se você for bem honesto, você vai concordar comigo que foi assim que Jesus nos encontrou, não foi, irmãos? Jesus também nos encontrou na nossa paralisia, Jesus também nos encontrou nos nossos pecados. Nós éramos ainda inimigos de Deus, a nossa teologia não era uma teologia certinha, a gente era completamente alheio à lei de Deus, mas não foi assim que a livre graça de Deus se manifestou entre nós? Não foi nesse estado que o verbo da vida visitou a mim e a você e nos curou? Então, é assim também que a gente deve receber as pessoas. É assim também que a nossa religião deve alcançar as pessoas. Irmãos, a nossa vocação como igreja, a nossa vocação como servos do verbo da graça,
não é uma vocação para testar se a pessoa obedece ou não à lei de Deus. Nós não somos chamados, ou a vocação da igreja não é para construir uma caixa cheia de regrinhas, um escrito enorme de coisas que pode e não pode fazer, que fica pregado ali e as pessoas devem obedecer se quiserem ser aceitas, de forma alguma. O espírito do evangelho não é esse. O espírito da religião é esse: eu obedeço, faço tudo certo, e porque eu obedeço e faço tudo certo, e portanto porque eu mereço, Deus vem e me abençoa. Mas o espírito do evangelho é justamente o contrário. O espírito da graça de Deus é: eu não mereço. Deus, mesmo que sendo eu imerecedor, Ele me aceita e derrama sobre mim a sua graça. E porque Deus me aceita e derrama sobre mim a sua graça, por isso então, depois de aceito, depois de derramar a graça sobre mim, agora em plena liberdade, em grande alegria, eu então agora obedeço à lei de Deus. A minha oração e meu desejo é que esse seja o Espírito presente entre nós. Que cada pessoa da nossa igreja seja batizada nesse Espírito da graça de Deus. Esse Espírito da liberdade que o Evangelho nos dá. Note que esse Evangelho que nos traz a liberdade, absolutamente não é o Evangelho do politicamente correto. Não é o Evangelho que não nos confronta com os nossos pecados e não nos leva à cruz de Cristo. Não é assim. Mas é esse Evangelho também que nos visita nos nossos pecados e nos leva diante de Deus para sermos aceitos por Ele. E quando nós somos aceitos e encontrados por Deus, também automaticamente nós devemos ser aceitos e abraçados pelos nossos irmãos. Irmãos, esse mundo está com fome de ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão aleijadas por aí, com a vida paralisada, e estão à beira dos tanques do misticismo, querendo ser curadas, e jamais serão curadas ali. E também jamais serão curadas por uma religião estéril e morta. A única coisa capaz de curar essas pessoas é Jesus de Nazaré e a sua cruz. Mas para que essas pessoas possam alcançar o caminho da cruz de Cristo, é preciso que a igreja seja esse canal de graça, seja esse agente da livre graça de Deus. Nossa igreja se chama Betel, mas também a nossa igreja poderia muito bem se chamar Betesda. Poderia se chamar esse lugar do derramamento, para que todas as pessoas que entrarem ali possam ter a oportunidade de serem alvos do derramar da graça de Deus. Mas isso só vai acontecer se a graça primeiro nos visitar e ser derramada abundantemente entre nós. E agindo assim, e vivendo assim, sendo essa comunidade da graça, eu estou certo que as pessoas que entrarem ali na Betel também serão curadas, assim como eu e você um dia fomos. Que Deus abençoe o restante do seu domingo, uma semana cheia da graça sobre graça de Deus. E se Deus permitir, na quarta-feira voltamos a nos encontrar. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem em paz.